equidade, ou igualdade de gênero. Eu gosto mais de equidade, mas sempre é mais escrito igualdade, né? Entrou, né, nos direitos humanos em 1948, numa Assembleia Geral das Nações Unidas. E agora, né, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, também, o número 5, né, fala ainda da igualdade de gênero e do empoderamento de todas as mulheres e meninas. E quando a gente vê, né, tem essa luta e tal, mas a própria ONU diz que até 2030 nenhum país vai alcançar a igualdade de gênero. Então, esse evento aqui é de extrema relevância, a gente tem que continuar lutando para não perder, né, o que já foi alcançado. Se a gente pensar que até nós aqui no Brasil, nós mulheres, nós não podíamos nem votar, né? 1932, tem países, gente, que em 2006, foi Kuwait, que as mulheres puderam votar, imaginem. E deve ter país, né, que ainda tem restrições para mulheres e para homens. Então, o caminho é longo. E também a Jéssica falou de alguns números, né? A gente ainda tem um problema de diferença salarial no mundo, e no Brasil, em torno de 20% das mulheres ganham menos que os homens. Infelizmente, no nosso estado, saiu uma pesquisa recente, acho que foi final do ano passado, vocês devem ter visto, que as mulheres ganham 37,2% a menos que os homens. Isso não pode acontecer, né? Então, agora tem uma nova lei aí, e a gente não pode aceitar isso. Com a mesma formação, ou às vezes muita formação maior, tem um salário menor. E a gente ainda também viu uma pesquisa relacionada com engenheiras, que tem 82% do salário dos engenheiros com a mesma formação, às vezes até mais, formação maior. E a gente sabe, né, que tem segregação horizontal do trabalho, segregação vertical, que a Jéssica mostrou os números, né, de muito menos mulheres ocupando cargos de chefia. Então, acho que é um momento para discutir isso cada vez mais. A minha área, eu sou pesquisadora, não é diferente. O CNPq, acho que todos vocês conhecem, de alguma certa maneira, que dá bolsa para mestrado, doutorado, iniciação científica. E também tem bolsa para pesquisadoras, que são bolsas PQ2 no início da carreira, depois fica PQ1, D, C, D e A. E quando vai subindo, vai diminuindo. PQ2, 65% de homens, 35% de mulheres. Quando vai passando, daí ocorre aquele famoso efeito tesoura e fica só 23% de mulheres com bolsa. Então, na pesquisa também é assim. E, deixa eu ver o que mais eu queria falar para você. Sobre números, acho que é isso. Então, essa desigualdade é um problema, é multifacetado, né? É um problema social, cultural, de estereótipo, de coisas, de um viés inconsciente, né, dessa sociedade patriarcal que a gente vive. Então, a gente tem que se unir, as empresas, né, e fico feliz aqui, não adianta a gente fazer um encontro só de mulheres, fico muito feliz aqui que a gente tenha homens, porque isso só vai mudar se toda a sociedade, né, fizer alguma coisa. A universidade, a sociedade, homens e mulheres. E o que a gente faz aqui na Escola Politécnica? Nós temos, então, um ambiente bastante masculino, né? Nós temos em torno de 25% de mulheres na escola, de alunas e professoras também. Então, a gente tem feito um trabalho muito grande com empresas. Na área de TI, a gente já conseguiu bolsas para mulheres em situação de vulnerabilidade. E no curso de Ciência da Computação, nós passamos de 12% de mulheres para 21%. No curso de Engenharia de Software, de 5 para 16. São números pequenos, mas a gente está avançando. E o curso de Ciências Aeronáuticas, que é um curso também como engenharia, muito,
um curso muito masculino, assim. Nós fizemos um trabalho bastante grande com nosso apoio psicossocial, um trabalho de mudança de ambiente, e nós tínhamos 7% de alunas, hoje nós temos 20%. E o número é pequeno, mas nós estamos comemorando. Então, o que eu tenho me esforçado é que a gente se una, universidade, governo, sociedade, indústria, todo mundo, para continuar nessa batalha. E tenho certeza que a gente vai continuar progredindo. Parabéns para os organizadores desse evento, porque assim é muito importante, né, discutir, principalmente entre as jovens. Obrigada. Bom evento. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Bom, meu nome é Luiz Bonan. Está na tela ali, né? Foto ali de uns 5 anos atrás, tá? Está um pouquinho mais antigo agora. Mas meu nome é Luiz Bonan, sou gerente da fábrica da John Deere em Montenegro. Um pouquinho sobre a John Deere também, aproveitando o momento, né, Jéssica e professora Sandra? A John Deere em Montenegro, nós fabricamos tratores, né? Então, a John Deere tem um portfólio enorme no campo da agricultura, mas aqui em Montenegro nossa produção é voltada para tratores. A gente não podia perder a oportunidade de vir aqui na PUC falar com as mulheres sobre as áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, né? Nós não podíamos deixar de trazer um trator, né? Então eu convido vocês aí depois a deixar um trator bem instagramável, né? Como é que chama assim? Eu não tenho Instagram, né? Mas eu sei que isso funciona, né? Para bater uma fotinha ali e registrar que temos um trator na PUC aqui, né? Mas voltando ao meu script aqui, né? Agora eu saí um pouquinho do script, mas voltando ele aqui. Eventos como esse são extremamente importantes, né? Para nós tratarmos desse tema, né? E a indústria, ela tem um papel vital nós buscarmos cada vez mais essa igualdade, né? Vamos usar o termo igualdade, então, né, professor? Igualdade de gênero no mercado. Falando um pouquinho sobre a John Deere tem uma organização interna, né, que ela abrange, nós chamamos de redes, né? E nós temos 13 diferentes redes que tratam o tema de diversidade, equidade e inclusão. Uma dessas redes é a rede de gênero, então, onde nós trabalhamos os temas relacionados às mulheres, né? E o que se faz nessas redes, né? Eles promovem inúmeras iniciativas. Então, essas iniciativas vão desde mentorias para funcionárias, para estagiárias, independente da área, não só das áreas de ciência e tecnologia, né? Nós temos, além das mentorias, os dias de sombra, que a gente chama também. Essas mentorias, esses dias de sombra, eles não estão só para as funcionárias, para as profissionais da John Deere. Nós temos os processos que a gente chama de mentoria cruzada, né? Então, nós temos as empresas parceiras, que nós temos representantes aqui também na plateia, e vão lá na John Deere conhecer nossas melhores práticas. Nós vamos nas empresas parceiras também conhecer essas melhores práticas, nos desenvolvermos. Então, tudo faz parte de uma questão de tentar acelerar esse processo de desenvolvimento profissional das profissionais nessas áreas, né? O que mais? Nós temos inúmeras palestras que tratam de diversos assuntos focados no desenvolvimento das profissionais, painéis sobre discussão de tecnologia na indústria. Então, tem uma série de atividades que são voltadas, iniciativas que são lideradas pelos times que trabalham em diversidade, equidade e inclusão, nesse caso a gente falando de mulheres. Agora, não basta ter só iniciativa, né? A gente tem que ver resultado. Então, como é que a gente mede o resultado se isso tudo está funcionando? É pela participação, pela presença de mulheres nos cargos da empresa. Então, falando de John Deere Brasil, todas as fábricas, não só Montenegro agora, mas falando da fábrica de Horizontina, tem fábrica em Catalão, tem fábrica no interior de São Paulo, tem escritório regional em São Paulo, então são várias operações. Nós movemos nos últimos anos de 19% para 23% a presença de mulheres em cargos de liderança. É pouco, mas a gente está enxergando uma movimentação do lado certo. Falando somente das fábricas aqui do Rio Grande do Sul, então somando Horizontina, que é a fábrica de colheitadeiras lá no interior, e Montenegro. Nós movemos de 19% para 25% a presença de mulheres em áreas administrativas.
também, uma evolução. Se a gente vai agora para outra área organizacional da empresa, né? Os times operacionais. Times operacionais nós movemos, nos últimos 3 anos, de 9% para 19% então, de mulheres trabalhando diretamente na fábrica, né? E por que a gente tem que ter isso? Nós temos que ter profissionais sendo formados, né? Trabalhando desde as primeiras funções organizacionais, se desenvolvendo, crescendo dentro da empresa. Isso é uma questão muito forte que nós temos dentro da John Deere. Então, ou seja, mais do que alcançarmos representatividade e igualdade nessas áreas, nós precisamos incentivar e apresentar essas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática para o público feminino e mostrar, tem muita oportunidade aqui, né? Conheçam essas áreas, procurem se desenvolver nessas áreas, entrem na faculdade, nos cursos de formação nessas áreas, porque nós precisamos ter cada vez mais mulheres estudando, se dedicando, se interessando por isso, para nós termos também profissionais cada vez mais bem preparadas e ocupando posições de maior nível organizacional na indústria. Tá bom? Eu tenho um segundo tema que eu trouxe, tenho que pegar minha colinha aqui também. Eu não quero errar nos números, né? Como é que nós enxergamos, então, as profissionais do futuro quando a gente fala de inovação e tecnologia? Eu acho que é importante para esse público aqui que está em processo de formação, que está, né, querendo se conhecer um pouco mais sobre essa área, a gente tem que dividir como a gente enxerga esse profissional em 3 diferentes aspectos, na minha opinião. Tá? Primeiramente, a gente tem que entender o aspecto comportamental. Né? Como que deve ser esse profissional? Esse profissional deve ser um profissional criativo, curioso, uma atitude inovadora, que busca entender as ferramentas para a solução de problemas, né? E, além disso, um profissional que ele entende a importância do trabalho em equipe, das relações interpessoais, para ter esse desenvolvimento. E isso a gente está puxando muito agora, né, na indústria, porque nós passamos lá 2 anos isolados, né? Todo mundo trabalhando de casa, estudando de casa, não se relacionando, e agora a gente tem a oportunidade de voltar. Vamos voltar, vamos se encontrar, vamos conversar, como está acontecendo agora aqui, né? Pelo que eu entendi, eu falei com o Carlos agora há pouco aqui, o último encontro presencial, o último workshop do SUI foi em 2019, né? E foi lá em Montenegro, né? E agora, passados 4 anos, a gente consegue se encontrar de novo. Então, que bom que vocês estão aqui, que bom que nós estamos nos encontramos para, com essa questão do relacionamento, a gente também se desenvolver. O segundo aspecto que eu acho importante a gente considerar nesse profissional do futuro é conhecimento de tecnologias disponíveis e tendências, né? Então, quer atuar nesse mercado? Então, tem que conhecer sobre automação, programação, inteligência artificial, tem que se dedicar a isso, né? Mas tem que ter em mente também que, agora eu vou ser um pouco pesado na minha palavra, na minha frase, tá? Mas, assim, tecnologia por tecnologia vale nada. Eu conheço tecnologia, vou colocar a coisa mais moderna que nós temos no mercado lá para funcionar na minha fábrica. Que resultado ela deu? Não deu resultado nenhum. Não vale nada, tá, pessoal? Então, a tecnologia ela tem que ser utilizada por profissionais que têm conhecimento dela, obviamente, mas de uma forma que ela entregue valor. Então, nós temos lá várias situações da fábrica, estou falando do Cristiano aqui, e um exemplo bem simples, a gente começou a colocar câmera por tudo agora, né? Câmera para fazer verificação do processo. Então, se montou certo, se está a peça no lugar certo, se tem que fazer um pagamento de linha, né? Porque já tem uma embalagem vazia. As câmeras estão filmando tudo isso, né? A gente vê isso, nossa, né? Moderno, que evolução. Se a gente vai ver o preço de uma câmera hoje em dia, não está quase nada. É um valor irrisório para o benefício que ela traz. Então, não precisa ser uma tecnologia maravilhosa por um preço astronômico para a gente encontrar boas soluções. A gente já tem isso com um custo bem menor, bem pequeno. E o terceiro aspecto que eu trago aqui é conhecimento do negócio, né? Tudo bem, tem que conhecer tecnologia, tem que se estruturar nisso, tem que se desenvolver,
mas para que você faça bom uso dessa tecnologia e encontre soluções inteligentes, soluções bem estruturadas para os problemas que se apresentam, não tem jeito, tem que conhecer o negócio. Vai se especializar em manufatura, tem coisas que tu só adquire com o tempo. Não tem aquele imediatismo, né? De você baixar um aplicativo e já ter tudo na mão. Não, você vai trabalhar na manufatura, engenharia do produto, supply management em geral, supply chain em geral, suporte ao cliente, todas essas áreas que a gente enxerga mais na indústria, você vai adquirir experiência, sim, com o tempo, e é importante isso também. Então, é bom a gente ter essa consciência para que daqui a pouco não se decepcione muitas vezes, né? Por já estar numa mesma função há 12 meses, nossa, né? Que tempo enorme, né? E já está esperando que vai ter conhecimento geral de tudo que acontece na operação. Acabou meu script, agora vou só contar mais um exemplo. Estou estourando o tempo, né? A Jéssica sabe, eu sempre estouro o tempo lá na fábrica. Ontem nós tivemos uma experiência, e tem algumas pessoas aqui na fábrica que foram as idealizadoras desse projeto, né? E foi um negócio extraordinário. Eu tenho 23 anos de indústria, né, de graduação, e daí fui direto para a indústria. E ontem foi o primeiro dia, desses 23 anos, que nós passamos um dia inteiro na fábrica, né? Então, a gente fez treinamentos de segurança, treinamento de operação de rebocador, de talha, de como fazer as montagens certas, tudo isso. E foi idealizado pelo nosso time de mulheres da manufatura, né? Que é um time global também, que tem vários participantes aqui no time. E nós tínhamos madrinhas na linha de montagem. Então, 40 líderes de Montenegro, entre homens e mulheres, foram para as linhas de montagem. Tinha uma madrinha do lado, que era uma montadora, com uma boa experiência, e ela nos ensinou, né? E daí tu pensa assim, nossa, eu já tenho 23 anos de indústria e eu nunca fiz isso, né? Eu posso dizer para vocês que se eu fosse contar o conhecimento adquirido que eu tive em cada um desses meus 23 anos, ontem foi o dia que eu mais aprendi, né? Porque a gente estava lá com a mão na massa, na prática, né? Então, não vamos nos privar disso, tá? Eu acho que é uma boa mensagem que eu demorei 23 anos para aprender isso, né? Para ter um dia lá dentro da fábrica. Vocês são mais jovens, vocês têm a oportunidade de fazer isso. Não percam a oportunidade de adquirir experiência no ramo de negócio que vocês desejam, porque isso só vai trazer ganhos para vocês na hora que vocês forem ocupar cargos organizacionais maiores e tomarem decisões maiores dentro das suas responsabilidades. Tá bom, pessoal? Parabéns desde já pelas idealizadoras do evento, né? Isso aqui é um evento fantástico. Aproveitem muito, tem uma agenda excelente pela frente aí. E que bom que vocês estão participando, seja aí, seja online ou seja presencial, mas vamos aproveitar da melhor forma, tá bom? Muito obrigado e parabéns. Sandra e Bonan. Batemos os mais de 1.600 inscritos, então com certeza tem bastante pessoas em casa nos observando e aprendendo um pouquinho. Gostaria de agradecer, então, por compartilharem os dados, tanto da universidade quanto da empresa. Essa parceria e esse trabalho em conjunto faz toda a diferença para que a gente possa criar modelos de identificação para as mulheres, trazer mais mulheres, tanto para dentro da universidade, ingressar nos cursos, quanto evoluírem nas suas carreiras, né, atingirem posições de liderança dentro das empresas. Então, muito obrigada por estarem aqui, muito obrigada por apoiarem esse evento, apoiarem a causa, e se puderem continuar conosco, teremos uma série de palestras durante o dia de hoje que serão bem interessantes para o desenvolvimento de todos. Obrigada. Alô? Isso, melhorou. Obrigada. Então, pessoal, antes de a gente passar para uma breve apresentação da SUI Global e também da SUI Brasil, eu gostaria de compartilhar com vocês a nossa agenda do dia. Então, terminamos a nossa abertura por volta de 15 horas e a gente passa para a nossa primeira palestra do dia, que é sobre como adaptar a nossa comunicação às novas tecnologias e quais os impactos dessas tecnologias na nossa sociedade.
Vamos ter um breve café aí de meia hora para que vocês possam socializar, confraternizar, fazer o networking do dia e aproveitar e visitar os nossos estandes das empresas, tirar foto com o trator da John Deere, como o Bona comentou. Teremos meia hora no primeiro intervalo, então às 16 horas. Voltamos às 16h30 com um bate-papo de superação, dificuldade ou oportunidade. Teremos um intervalo breve para a gente continuar aí o nosso networking no saguão, né? Voltar presencial desde 2019 é muito importante. E às 18 horas começamos então com o tema Empoderamento Feminino, um painel para entender como a gente pode aumentar os números na liderança de mulheres. Teremos mais um coffee com networking e momento empresas e encerramos o nosso dia então falando sobre empreendedorismo feminino e tecnologia. Dando continuidade à nossa abertura, então, compartilharemos com vocês um vídeo de boas-vindas da SUI Global, com a nossa diretora associada de programas globais da SUI, Emily Burnett, e da nossa diretora executiva e CEO SUI, Karen Horton. Hello, everyone. It's my pleasure to welcome you to an event that promises to inspire while we celebrate the dynamic world of engineering and technology. My name is Emily Burnett, and I'm the Associate Director of Global Programs at SUI. I have the distinct pleasure of working with leaders around the world to recruit, retain, and advance women in STEM through their studies and their career journeys. Now, today's workshop is not just an event. It really represents a movement that honors women's remarkable contributions to shaping the world as we know it. And under this year's theme, Women of the Future, this workshop promises to enlighten all of us on how to navigate the complexities that lie ahead. The aim of this workshop is really complementary to the aim of SUI overall. We want to celebrate and uplift the role of women in society and recognize their accomplishments and leadership. And importantly, SUI works to continue to expand the opportunities available to women and promote university and professional environments where diversity, equity, and inclusion are all valued. SUI's story began in 1950 when women engineers in the United States began organizing to provide resources and networking, while also advocating for women to have greater access to engineering education and career opportunities. Over our more than 70-year history, SUI has grown and evolved and now includes a network of more than 43,000 members in dozens of countries. And I wanted to congratulate you for joining today's workshop, because in doing so, you are tapping into the power of that network and prioritizing your development and growth. Over the course of the event, you're going to explore the technological advancements around communication and the profound effect it's having on our society. You're going to hear real-life stories of how challenges can become stepping stones to success and gain insights on how you can turn obstacles into opportunities. There's also a really impressive panel lineup where leaders will share strategies on how to grow women into leadership roles and discuss how diverse leadership can reshape industries. Those are just a few of the highlights planned during the course of the workshop, but there is so much more that you will get out of this experience. The Society of Women Engineers is grateful that you're here, investing in yourself, and we hope that you'll continue to be a part of our thriving community in Brazil. Now, before I sign off, I want to extend a heartfelt thanks to the organizers of today's event. They're all SUI volunteers and have made this opportunity available because they believe that networking and personal development can be an unstoppable force for good in achieving gender parity in engineering. And I believe that too. So please enjoy the SUI Brazil workshop and make the most of your time here. Thank you. Hello, everyone, and welcome. I am delighted to join you all virtually. My name is Karen Hording, and I'm the Executive Director and CEO of the Society of Women Engineers,
commonly known as SWE. It's a pleasure to have you with us for SWE Brazil's annual workshop. This event promises an array of exceptional speakers, thought-provoking discussions, and invaluable networking opportunities among engineers and leaders in Brazil. Your presence is truly appreciated as a valued member of our global SWE community, which boasts over 43,000 members. By being here, you are making an important investment in your career. Before we dive in, let me tell you about SWE's mission and purpose. For over 70 years, SWE has been a trailblazer, granting women a distinctive platform and voice within the engineering and technology professions. Our efforts are focused on empowering women to excel as engineers and leaders. We're reshaping the perception of engineering and technology careers as positive agents of change, while championing diversity, equity, inclusion, and a sense of belonging. Now, let's take a moment to explore the remarkable benefits SWE brings to the table. With a robust presence across Brazil and the world, you have the opportunity to tap into the diverse SWE network for your personal, professional, and organizational growth. SWE offers a range of programs and opportunities, including a virtual mentor network connecting seasoned members and eager mentees, opportunities to speak and volunteer, fostering leadership skills and industry visibility. Taking up a role like a global ambassador or affiliate leader is a fantastic starting point. Access to enriching professional development events and conferences, just like today, connecting you with industry role models both locally and globally. And of course, there's SWE's online advanced learning center, hosting over 100 on-demand, self-paced courses tailored to women in engineering and technology, including many with Portuguese closed captions. SWE extends a warm invitation to individuals in Brazil with a 50% membership discount, and organizations can take advantage of bulk memberships for their workforce. To take advantage of all SWE has to offer, I urge you to take a few key actions. First, follow SWE Brazil on social media to stay informed of the latest activities happening across the country. Second, explore the 14 SWE global affiliates spread across the country. These localized communities host networking, professional development, and outreach events, all in the spirit of advancing women in engineering. You can join an existing global affiliate or even initiate a new affiliate to become part of this supportive network. Lastly, if you enjoyed today's workshop, I strongly recommend that you consider joining SWE's annual conference, WE23, taking place in October, both virtually and in person in Los Angeles. It will offer a number of diverse educational sessions, inspiring keynotes, and networking opportunities with leaders from around the world. Yet another opportunity for you to expand your network. And I'd like to take a moment to express my sincere gratitude to the dedicated organizers of today's workshop, along with our steadfast partners who stand united in our mission of advancing women in STEM. Thank you, and I wish you an excellent 2 days of learning and development. And personally, I am excited to see our outstanding growth in Brazil. And I hope that I get to meet many of you, either at one of our WE conferences in the US, or hopefully soon at an event in Brazil. Again, thank you and enjoy the next 2 days. Bom, pessoal, antes da gente passar para o nosso próximo momento, eu tenho um aviso aqui do pessoal do staff pedindo para avisar que não pode comer e beber no auditório, tá, pessoal? Então, só um recadinho. Convido agora, então, pessoal, para apresentar a SWE Brasil, nossa membro da SWE Porto Alegre e região metropolitana, líder de 2023 do nosso Pilar Atrair, responsável por trazer vários novos membros para a nossa afiliada, engenheira mecânica e projetista na John Deere, Lara Cassal. Então, boa tarde a todos. Sou a Lara, como já fui apresentada, alguns já me conhecem.
e vim conversar um pouco com vocês, fazer uma apresentação um pouco mais institucional da nossa organização, a SUI, né? Então, vamos lá, o que é a SUI? Agora, bom, como também já foi falado pelos nossos outras lideranças, né, tantos que estavam aqui quanto que mandaram um recado para nós, a SUI é uma organização não governamental de mais de 70 anos de atividades no mundo, então fundada em 1950, já está presente em mais de 60 países, mais de 40 mil membros, o meu dado mais atualizado é 43 mil membros ao redor do mundo, e 400 sections, que seriam os afiliados ou os grupos, né, como o nosso aqui de Porto Alegre, região metropolitana. Nossa visão, né, aonde nós queremos chegar com todo esse trabalho feito, é um mundo com paridade e equidade de gênero em engenharia e tecnologia, as nossas principais áreas de atuação. Os objetivos estratégicos que temos são a excelência profissional dos nossos membros, membros e também parceiros, a globalização dos nossos objetivos e da nossa organização, trazendo diversidade e inclusão em todas as nossas ações, e a Suíça sendo uma das principais defensoras de todos esses objetivos que nós passamos em virtude da equidade de gênero. Como falamos também, a SUI foi fundada nos Estados Unidos, então, esta é uma foto aí, atual de como está a SUI nos Estados Unidos. Temos aí, então, mais de 400 sections, como falamos antes, profissionais universitários, e nos Estados Unidos está bem colorido, né? Esperamos chegar assim aqui no Brasil no futuro próximo. Mas, por enquanto, nós estamos assim. Hoje nós temos 5 afiliados profissionais no Brasil e 8 universitários, né? Sendo a primeira fundada em Horizontina, que é a nossa afiliada SUI Oeste, a linha amarela, em 2014. E agora a última foi fundada em Joinville, e aqui no estado próximo, Santa Catarina, em 2022. Esse slide tem um pouco de orgulho dele, porque a gente, toda vez que tem que fazer uma apresentação, nós temos que atualizar esse slide, né? Então, quer dizer que alguma nova afiliada apareceu no nosso mapa. E a nossa intenção é chegarmos até entre 5 e 10 anos nesse Brasil também, parecido com aqueles Estados Unidos que eu mostrei antes, tendo 26 afiliados, uma em cada estado, né, pelo menos. Já temos estados aqui no Rio Grande do Sul, já temos mais de um, e estando presentes em todas as universidades que tenham curso de engenharia e tecnologia. Dentro da SUI, né, como é uma organização mundial, nós temos também esse Corporate Partnership Council, que é o conhecido CPC. São as empresas todas que, de alguma forma, têm parceria com a SUI. Então, aqui temos um hall, né? Como vocês podem ver, tem vários logos aí, várias empresas que são bem conhecidas, entre elas as nossas parceiras que estão aqui hoje também, que vocês podem depois visitar nos estandes. No Brasil, então, para trazer um pouco mais localizado aqui para o nosso evento, as parceiras que temos hoje são as seguintes, né? Temos aqui John Deere, Steel, HP, Ford, Cummins, Whirlpool, Collins Aerospace, Siemens, Emerson, Siemens Energy, Valeo, Boeing e a GM. Quais são os benefícios e o que nós ganhamos, o que nós aprendemos, o que nós trazemos para a nossa vida quando fazemos parte da SUI? A SUI tem um portal, que é esse Advanced Learning, que vocês podem conhecer. Eles têm mais de 100 cursos e webinars online, com 45 já tem tradução para o português ou legendas. O Brasil é visto como um território, como uma localidade em que a SUI acredita e investe na expansão. Então, desde os últimos anos, esse é um dos ganhos que nós tivemos, né? Dentro da plataforma, ter cursos também traduzidos para o português. Claro que o inglês também já nos ajuda, já dá para desenvolver o inglês também, né?
Então, dentro da plataforma, temos podcasts diversos, pesquisas sobre diversidade e inclusão, a revista virtual da SUI e um modelo de competência e liderança. Também temos a oportunidade de fazer mentoring com outras lideranças globais. Outro benefício é o Centro de Carreiras. Temos para profissionais e estudantes, ele é aberto, gratuito, para todo mundo que tiver interesse colocar o seu currículo lá. E as empresas também, parceiras, conseguem colocar vagas dentro dele. Então, assim acontecem as combinações, né? Quem quer procurar vagas vai encontrar lá, e as empresas também podem usufruir desse ambiente virtual para postar as vagas. Então, um pouquinho mais dos benefícios da suíte. São acesso a uma comunidade global de profissionais, né? Então, aqui a gente traz bastante sempre o networking, né? Mesmo após a pandemia, né? Que grande oportunidade temos aqui hoje para estarmos todos presentes aqui. Quando será que poderíamos estar pessoas de tão diferentes empresas? E qual seria uma outra oportunidade de nos conhecermos e trocarmos experiências? Então, isso aí está sendo proporcionado, claro, pela nossa organização, mas em virtude dos objetivos da SUI. A plataforma de mentoria online, que falamos há pouco, convites e descontos para conferências e workshops. Temos conferências globais também, workshops como esse que estamos participando hoje, oportunidade de desenvolvimento de skills de liderança em nível local ou global. Nesse ponto, eu também gosto de trazer a minha experiência pessoal. Eu hoje não tenho na empresa um cargo de liderança, mas estive há 2 anos já como líder do Pilar de Atrair, nosso comitê de Atrair dentro da SUI, que busca a atração de novos membros de novas empresas. Então, como disse, experiência pessoal, de como a gente já pode exercitar e nos preparar no futuro também, ter um cargo já profissional de liderança. Oportunidade de se apresentar em eventos regionais e internacional, como o de hoje, agora pós-pandemia, estamos tendo também mais oportunidades, né, de conhecer novas pessoas, e às vezes pessoas que já tínhamos contato, mas estamos conhecendo pessoalmente. E o programa de reconhecimento interno, que são os awards. A SUI no Brasil, ela está dividida um pouco diferente do que é dividida nos Estados Unidos, né? Hoje nós temos os 5 pilares, o comitês, a linha de trabalho de atuação segue mais ou menos a mesma. Temos o comitê de atrair, que o nome é bem explícito, né? De busca de atrair novas empresas e novos membros para a nossa organização. É o pilar de desenvolvimento, que já tem um enfoque em desenvolver as mulheres e membros, também homens, dentro das suas carreiras, dentro da área de STEM. O pilar de retenção, que esse pilar visa, então, manter as pessoas tanto engajadas com a nossa organização, quanto a retenção dentro da área de STEM. O pilar de outreach, que faz a conexão com escolas e universidades, e que busca empoderar meninas e estudantes das áreas de STEM, né? Prospectar as nossas potenciais mulheres do futuro. E o pilar de comunicação, que faz a divulgação de todas as nossas atividades. Um pouco sobre as atividades de cada pilar, né? O pilar de atrair faz essa divulgação da missão e visão da SUI, suportando a inclusão de novos afiliados e membros. Apresentação de SUI em universidades e empresas, e é responsável pelas metas estratégicas de alcance e expansão da SUI no Brasil. Eu não sei para onde eu aponto isso. Eu acho que eu aponto no lugar errado. Às vezes não passa, né? Então, o pilar de outreach, que faz a conexão, né, com as empresas e universidades, escolas. Temos alguns, a nível Brasil, temos algumas atividades como programas de mentoria. Aqui na afiliada de Porto Alegre, nós temos um programa já consolidado de mentoria de estagiários, que rende sempre muitos elogios, feedbacks positivos. O projeto de Introducing a Growing Engineering Day, suporta as afiliadas universitárias, e o projeto de Vamos Falar sobre Engenharia nas Universidades.
atividades do nosso pilar de desenvolvimento. Então, organização de clubes do livro, desenvolvimento, workshops, desenvolvimento de currículo, treinamentos virtuais, rodas de conversas, lives, podcasts, tudo que vai agregar conhecimento para os nossos membros ou para as pessoas que estão interessadas. Atividades do pilar de comunicação. É toda a comunicação interna entre membros e externos para o público em geral, as nossas redes, depois vocês não esqueçam também de seguir, né? Vai ter por aí o QR Code, coisa arada toda para vocês seguirem, não esqueçam. Pilar de retenção, que é o mais novo pilar que estamos tendo no Brasil, faz organização de happy hours, encontros entre os membros, um programa de buddy, de acompanhamento para os novos membros, retenção das novas pessoas no time e também é responsável pelos reconhecimentos. Eventos oficiais que tivemos no Brasil. O primeiro foi lá em 2018, em Montenegro, depois em 2019, e a partir de 2020 tínhamos feito só eventos online. E agora já estamos numa nova fase, o híbrido. Tem o pessoal que está online e nós que estamos aqui presenciais. Como fazer parte? Agora a parte boa. Para quem está aqui presente hoje, pode procurar o stand da Sui no Momento Empresas. E para quem não está, a gente não esqueceu de vocês, temos um QR Code. Então, aqui vocês podem escanear o QR Code, vai levar vocês para um formulário, em que aí, a partir daí, vamos ter o nome e o contato de vocês, e vamos entrar em contato para daí explicar como fazer também a filiação e quais são os próximos passos. Aqui estão as redes sociais também, não esqueçam de seguir. E agradeço a todos pela atenção de vocês e à comissão organizadora por estar proporcionando esse momento aqui para todos. Obrigada. Obrigada, Lara. Pessoal, vamos começar então com a nossa primeira palestra do dia, após a nossa abertura. Como adaptar nossa comunicação para as novas tecnologias e quais os impactos na sociedade? E para isso eu gostaria de convidar nossa palestrante, que possui muita propriedade nos temas inteligência artificial, programação, lógicas para computação e data analytics. É professora de computação da Escola Politécnica da PUC do Rio Grande do Sul, graduada em informática, mestre e doutora em ciências da computação, doutora Silvia Moraes. Boa tarde a todos. Vamos, então, nessa missão de falar um pouco, né, das novas tecnologias, desafios. Já vou adiantando que eu não tenho resposta para tudo. Eu tenho muitas dúvidas, é desafio para todos. Mas pretendo compartilhar um pouco que eu sei, né? Que tem muitas coisas acontecendo, está até difícil da gente acompanhar. Aqui, como o tema é comunicação, eu busquei um videozinho que eu vou pedir para passarem, só para contextualizar.
Bom, foi rapidinho. Qual era o objetivo? A gente já passou por muitas mudanças na comunicação e a gente está passando por mais uma. Só que essa está rápida. Essa é a diferença. Mas a gente já passou por várias. Vamos só nos adaptar, a gente tem que seguir nisso. Bom. Então, olha só. Uma frase do chat. Quando na minha vida que eu pensei que eu ia citar uma máquina? Pois estamos aqui citando a máquina. Tá? A IA tem o potencial de revolucionar a comunicação de diversas maneiras, tornando-a mais eficiente, personalizada e acessível, e eu concordo com ele, por isso que eu citei ele. Né? Então, seguindo. Bom, antes da gente começar a falar um pouco mais de comunicação, tem algumas coisas que estão acontecendo agora que elas não são novidade para quem estuda IA há muito tempo. A diferença é que a gente consegue fazer. Tá? Está melhor do que a gente estava imaginando, na verdade, só que tem muitos desafios para a gente lidar com tudo isso. Eu queria explicar algumas coisas a respeito do próprio chat, inclusive, como os primeiros chats funcionavam, para vocês entenderem algumas coisas da forma como a gente quis estudar há mais tempo. Então, para vocês terem uma ideia só, nosso avanço realmente deu saltos, tá? Desde que a IA começa. Eu me encantei pela área quando eu fiz graduação, que na PUC nem existia disciplina de inteligência artificial, mas tinha uma disciplina de tópicos avançados e me mostraram no sistema especialista pela primeira vez. Faz tempo, tá? Aí eu gostei tanto daquilo e fui atrás. Depois eu segui em questão de linguagem natural. Mas, vamos só passar por alguns pontos. IA de 1956 a área, tá? Surgem coisas antes, até a teoria dos neurônios, anterior ao surgimento da própria IA. Teste de Turing, que a gente já conhece, tão falado, é anterior ao surgimento da própria IA. Mas o marco que eu queria falar para vocês é a ELIZA, é mais ou menos década de 60. Quando a ELIZA foi criada, ela segue o princípio que eu vou conversar com vocês da sala chinesa. Tá? Eu cheguei a brincar com ela quando eu estava na universidade, um CT500 que tinha um disquete de 5 e um quarto, carregava o DOS, não e ela não. Né? Então, a gente conversava com ela e era um sistema extremamente simples, mas parecia que estava conversando. Por que era simples? A gente falava alguma coisa, ela funcionava tipo um psicólogo. Falava alguma coisa e ela respondia um pedaço da tua frase. Né? Então, você estou bem, estou bem. Né? Não, porque eu estou aqui palestrando. E a tua palestra é sobre o quê? Ela tinha um conjunto de regras que dava a entender que a gente estava conversando. Tá? É o primeiro marco que se tem de chat, só que é muito difícil. Naquela época, a gente não tinha nem recursos computacionais, nem conhecimento, nem algoritmos para fazer essas coisas, e se deu conta da dificuldade que é. Andando um pouquinho mais para frente, chegando no exemplo da sala chinesa, vocês compreendam o que eu quero apresentar. Vou supor, o time é grande aqui, geralmente eu faço isso em sala de aula, é muito difícil alguém falar chinês, eu espero que ninguém fale chinês, para o meu exemplo funcionar. Tá? Mas vou assumir que ninguém fala chinês nessa sala, vou assumir isso. Vamos imaginar que do lado de fora tem um chinês. Fala chinês, não fala nada de português nem inglês, a gente não sabe como está frente. Aí, ele está ansiosíssimo, a gente está trancado, ele está lá trancado. Então, a gente quer conversar. Ele escreve para nós bem gentil, escreve para nós um bonitinho, passa debaixo da porta. Um monte de símbolos, a gente não sabe o que é. Mas a gente tem um super livro que mapeia cada símbolo em outro símbolo. E a gente monta uma mensagem para ele. Aí eu vou lá e devolvo uma mensagem no chinesinho. Ele lê, fica feliz da vida, escreve outra. E a gente faz o mesmo processo de novo. O ponto é, para o chinesinho, eu estou conversando com ele? Bom, mas eu estou conversando com ele? Não. Boa parte dos sistemas que a gente tinha desse jeito. Tá? O chat mudou muito, porque é um salto gigantesco do que a gente conseguia fazer com o que a gente consegue fazer agora. Nesse meio tempo, tá, esse princípio da sala chinesa, todo mundo gostou porque parecia que estava conversando, mas tinha um monte de desafios. A gente tem um bom tempo ali,
65, mais ou menos, a IA começa por redes neurais, e 65 param as pesquisas, porque o tipo de rede que tinha na época não resolvia problemas do mundo real, só problemas minimamente separáveis. E a gente tem um baita intervalo sem rede. Surpreendentemente, agora a gente tem rede e rede valendo, rede, né, gerando resultados. Porque na década de 80, 86, elas voltam, os algoritmos para arquitetura nova, e surge um monte de redes. São as anteriores, as que a gente está vendo agora. Bom, de marcas aqui, que eu estou falando alguns, depois a gente tem a Alice ali, que é outro bot bem conhecido. Na época, ela era o que tinha maior base. Tá? Ela até foi criado um AML, que é um XML para IA, para a gente fazer a representação de conhecimentos dos chatbots. Tinha para qualquer linguagem que vocês fossem imaginar. Tinha para Python, para Java, qualquer coisa. Os interpretadores. Qualquer um. Depois de um tempo, ela sumiu disso, porque, se eu não estou enganada, foi a Google que levou ela para a nuvem. Tá? E aí eles continuaram tudo isso, eles têm que fazer direto na interface deles. Porque a base ficava com a gente antes. Agora, se tu quer fazer lá, faz a base e ela fica na nuvem. Tá? De uma certa forma, era tudo feito ao mão. Só que tinha todos esses problemas das variações da linguagem, né? Forma diferente que a gente pode fazer a mesma pergunta. Bem diferente do que a gente consegue fazer com o chat. Depois tem aqueles marcos principais ali, né? A gente tem o Deep Blue, que vem a primeira partida de xadrez. E notem que na década de 80, a gente já tem algoritmos de machine learning acontecendo. E nem todos são redes, mas já geravam resultados. A gente já tinha algumas coisas, porém a gente não conseguia trabalhar com grandes volumes de dados. Esse era o grande desafio. O que começa a mudar a partir de 2002, mais ou menos, quando começam a aparecer os primeiros artigos sobre Deep Learning. A primeira vez que a gente consegue processar um volume grande de dados e com maior qualidade de resultados. Os maiores resultados, inicialmente, são na área de imagens e, processamento de linguagem natural, começa a aparecer o reconhecimento de voz, que é bem ruim antes. Aliás, pessoal, falando em coisa ruim, tradução automática, antes era muito ruim. Qualquer jovem que acha ruim tradução automática não tem ideia do que eu estou falando. Não sabe o que é ruim. Porque antigamente, para vocês terem uma ideia, só para a gente dar os pulos que a gente conseguiu com isso, porque até quando ele erra eu fico feliz, só para vocês entenderem isso. Quando a gente começa em PLN, a gente usava recursos que as pessoas não usam. Por exemplo, quem fala corretamente o português aqui sem cometer nenhum erro? Levante a mão. Quem é gaúcho fala, tu foi, né? Né? Direto. Quem escreve certo? Na academia a gente tenta, né? Mas não dá para dizer que a gente não comete nenhum erro. Não tem como, mas a gente tenta, se esforça. Mas na academia, se a gente pegar textos escritos pelo usuário, as convenções foram por terra, qualquer mídia social, exceto se ela tem um outro propósito, mas se comunicação direta foi por terra. Antigamente, mesmo as pessoas não seguiam a gramática, o que a gente usava era a gramática para fazer tradução automática. Qual é a chance de tudo dar certo? Nenhuma. Se tu segue a gramática e as pessoas não seguem, nunca ia funcionar. Começa a melhorar quando o Google começa com as estatísticas. Ali começa a melhorar e vocês notam as diferenças hoje. E agora a gente tem os recursos, a gente tem as redes juntos nos ajudando. Tá? Mas é assim que a história começa. Daqui para cá, quando entra o Deep Learning, a gente tem avanços significativos, os saltos são grandes, que chega a surpreender quem estuda aquilo há muito tempo. Começa a dar saltos, e assim a precisão aumenta violentamente em algumas coisas, só que o texto ele ainda era um desafio por causa da semântica. Ele tinha vários desafios, mesmo quando o Deep Learning entra. Tinha desafios semânticos. A gente sempre conviveu com ambiguidade. Toda a vida, quando eu estava trabalhando com PLN, tinha que preocupar com a ambiguidade no lexo, sintático, semântico, a pragmática, lá. Para vocês terem uma ideia, rosa pode ser nome de pessoa, pode ser um adjetivo. Alguém ficou rosa. Tá? Tem a flor rosa. Isso é só nível léxico. Eu vi um homem com o binóculo. Eu vi o homem que ele estava com o binóculo, eu vi o homem através do binóculo. Isso são ambiguidades. E a gente tem ambiguidade semântica, referencial. Quando está falando para alguém, aquele ali, ó, aquele outro lá, ó, do outro lado. É referencial.
né? E às vezes tu tá falando alguma coisa e tu, aí, dependendo da frase, tu pergunta para a pessoa porque tu não entendeu o que ela quer dizer. Semântica é complicado, tem bastante ambiguidade. E aí a gente começa a ver, eu vejo a Siri começar a conversar, o projeto começa dentro da Stanford e vai depois a Apple compra, eu começo a ver a Siri conversar e começo a me encantar com o que a gente está vendo de resultados. Porque ela tinha um problema ainda nessa época, ela tinha um problema para conversas longas, diálogos longos, eram complicados, perdia contexto, e a gente ainda tem alguns problemas, né, da correferência. A gente começa a falar de uma pessoa, a gente usa diversas formas de se referir a ela ao longo do diálogo. Né? Então, eu posso falar palestrante, posso usar o nome dela, o sobrenome, o cargo dela, ela, várias formas para referenciar. E isso tudo tem dificuldade para processar automaticamente. Mas, enfim, chegando mais perto, o objetivo não é falar só de história de arte, é falar essa, tá? Só para dar contexto. Ali por 2020, a gente começam a aparecer os modelos de linguagem, pouco antes, tá? Que é onde eu quero chegar, que é onde está chegando no chat. Os modelos de linguagem, o que eles são? A gente tem uma teoria bem antiga até, que estuda PNL, sabe, que palavras que compartilham contexto têm relações semânticas. Foi estudado de diversas formas, estudado até sintaticamente, fazer estatística com relação a isso. Só que o grande problema sempre foi que a gente não conseguia processar um volume grande de dados. Então, pegava uma amostra e tu não tinha todos os fenômenos naquele conjunto de texto para poder reproduzir de forma mais ampla as coisas. Quando surge esse recurso de processar texto, começa a se tentar fazer essa representação das palavras de forma mais espacial e começa a se identificar que o rei e a rainha são parecidos, o que difere é o gênero com relação às palavras que eles compartilham. Então começa a nascer uma representação vetorial das palavras fantástica, que embasada na teoria que a gente tinha antes, mas que agora dava para fazer. Só que os primeiros modelos, a gente tinha problemas, que era o seguinte, palavras que tinham a mesma grafia estavam compartilhando contextos, só que elas tinham significados diferentes. Como, por exemplo, banco, instituição financeira e banco de central. Eles estavam com o contexto junto. Manga de camisa com a manga fruta, com o contexto junto. Então, na hora de processar, não ficava tão bom, porque eles só trabalhavam. Não estava esse jeito. Quando entra aquele word ali, que são os modelos de linguagem dinâmicos, o banco, instituição financeira tem o seu contexto, o banco de central tem o seu contexto, o banco é gigante o negócio. E para processar esse querido, tu precisa de mais. Não é assim. A gente tem uma versão, esse cara aí é para inglês, mas a gente tem um vertical, a gente tem uma versão para português. E começam a dar resultados mais significativos para a gente possa ter modelos contextuais. Só que aí, qual é o passo seguinte? Tá? São esses outros modelos que vêm para cá. Aí a gente quer o mais recente. Vocês viram o DALL-E, né? A gente entrando com texto, gerando imagens. Fantástico, ele gera ambiguidade. Quando aquilo aconteceu, de noite, um dos professores teve acesso, ele passou a noite toda, só que o meu WhatsApp só ficava a noite toda, eu ia ver, e a gente sugerindo frases com ambiguidade, que troço, outra, bota essa, já. Bota essa, não, ele não vai fazer essa, ele vai fazer. A noite toda, imagine os professores da inteligência artificial da computação enlouquecidos com eles, vendo os resultados. E o chat, quando surgiu, a mesma coisa. A gente vendo, ele não vai fazer essa habilidade depois. Ele não vai responder se ele respondeu. Coerente. Sabe? Claro, ele faz errado algumas coisas. Por quê? Porque ele não é um sistema de recuperação de informações. Ele é um sistema que gera respostas. Ele vai poder ser usado para recuperação de informações? Muito provavelmente. Só que ele é bruto ainda. É um teste. Até para ver. Até a gente se adaptar a isso. E as inúmeras situações que vão surgir. Ele gera conforme o que tu pergunta. Vai fazer bobagem de vez em quando. Mas ele é muito coerente até quando ele erra. Até quando ele erra, estava olhando as frases dele, convence quem não sabe. Isso que é importante saber. É importante saber. É importante. Essa coisa que a gente, vamos ser... Ixi, não foi agora, eu não consigo dizer isso, não.
Ah, mas então, vamos saber um pouquinho mais sobre ele aqui. Até trouxe uma imagenzinha, só para conversar mais. Ó, como é que a coisa evoluiu, né? A gente tinha lá em Machine Learning, estava desenvolvendo, preocupada com como vamos fazer os algoritmos aprenderem. Essa é a nossa preocupação. Surgiu o Deep Learning, as arquiteturas, as redes diferentes. A gente está no nível de funcionalidade agora. O negócio pulou de um jeito violento. Tá difícil de acompanhar. Que agora são os grandes, né, os LLMs, os Large Language Models, ou seja, são modelos gigantescos, treinados com tudo que está aberto, público. Então, ele tem todas as amostras. Por que ficou legal a gente ter um conjunto de documentos grandes? Porque é mais representativo para lá, e o que não é tão frequente, mas que acontece também, sei lá, que esse era o problema que a gente tinha quando fazia reportes. Tu não pegava tudo. Então, tudo lá. Então, ele consegue as construções e os nossos resultados que a gente está vendo agora. Bom, só para eu dar uma pincelada aqui, que a ideia também não é me alongar muito nisso, eu só queria pincelar algumas coisas a respeito das contribuições que a gente teve. Tá? A gente tem, hoje, inteligência artificial é um conjunto de áreas, tá? Mas machine learning passa por todas elas, visita todas elas. Todas. E surgiram mais aprendizados, tá? Em função das novas redes. O que eu quero trazer para vocês é que a gente tem coisas hoje, tá? Que tem a ver, que estão facilitando esses recursos que a gente está vendo acontecendo. Tá? A Siri, por exemplo, ela usa raciocínio automatizado, ela planeja a resposta. Tá? Robótica, todo o tempo, não tem quem não use robô. Aí eu não uso. Então, como é que tu segue? Como é que tu vai em algum lugar que tu não conhece o endereço? Vocês pegam o guia, aquele em papel, que nem existe mais? Quem faz mais isso? A gente bota o endereço e segue um robô. É um robô dizendo trajetória para nós. Não tem quem não faça isso. Só quem não usa dispositivo. Mas aí, né? Aí é outra situação. Mas quem usa dispositivo está usando o robô o tempo inteiro. Não é só... E agora a gente ampliou o conceito de robô. Ele não é um robô físico, é um robô virtual. Ele faz alguma sequência de tarefas automaticamente. Representação de conhecimentos é a primeira parte da IA, mas ela evoluiu. E aquela parte lá de cima é que eu quero comentar mais. Tá? Visão computacional também está nos ajudando muito. Né? Mas aquela parte lá de cima, a gente tem coisa que a gente não conseguia fazer, que hoje é muito possível. Extração de informações, tirar de texto, estruturar as coisas para a gente poder usar. Eu quero fazer uma anonimização, tem que identificar o que é nome de pessoa, quais são, e não é tão simples, porque os mais simples a gente sabe. Nome, CPF, mas tem outras coisas que identificam as pessoas. Até informações correlacionadas. Não é tão simples, às vezes, anonimizar, e é muito difícil hoje saber também o que tem que fazer de anonimização. O conceito é amplo, né? Classificação de texto, tradução automática, que eu já comentei para vocês, sistemas de perguntas e respostas, geração de texto, e não só gerar texto a partir de perguntas. Gerar texto a partir de coisa que não é texto. Explicar uma planilha, por exemplo. Uma planilha explica, gera texto para mim. Esse tipo de coisa. Muito legal. Tá? Deixa eu só dar uma passada aqui, senão eu fico falando muito dessas coisas para vocês. Aqui é só do raciocínio automatizado, aqui em logística, aqui é a parte dos robôs que eu comentei, né? Visão computacional, isso aqui a gente teve muitos avanços, muitos. E uma coisa que a gente está indo é para sistemas multimodais. A gente não vai ficar só no texto, não. Vamos combinar imagem com texto. Imaginem a gente começar a conversar com a máquina, ela nos vendo, né? Eu ia adorar um atendimento ao cliente, ele me vendo, no pós-venda. Adorar. Que daí eu dizer, tu gostou? Gostei. Né? Atendido só pela cara da pessoa, às vezes tu quer ser educado. E aí tu, né? Mas não tá atendido, eu tô com problema no produto. Então não é só a resposta textual, a imagem da pessoa também. E outras situações, hoje a gente tem muitas pessoas conectadas com diferentes problemas. Tu poder analisar o texto e a imagem e identificar diferentes problemas. Até se a pessoa está precisando de ajuda, por exemplo. Né? Tem várias aplicações. Enfim, e aqui voltando, esse a gente fazer reconhecimento facial, tem diversas aplicações, a gente conseguir identificar os elementos da imagem e acompanhar. Imagina uma corrida que vocês acompanham em movimento.
Fantástico isso. A gente não tinha esse tipo de recurso antes. Bom, processamento de linguagem natural, então, envolve tudo, estatística, aprendizagem de máquina, texto e voz, tá? Tudo que inclui. Antigamente era até separado, tá? Inúmeras aplicações, tá? Tem surgido. Bom, vamos lá. A gente tem IA por tudo, tá na casa, tá? A gente tem o aspirador de pó. Eu só vou comprar quando ele se limpar sozinho, tá? Não tá assim? Já tem? Então tá. Já dá para botar na minha lista, porque se eu tiver que ter... Perfeito. Tem que se limpar sozinho. É esse. Mas ele bota o saco sozinho, eu não quero ter trabalho. Se eu te for mesmo. Tá bom, se for esporádico, para ter vale investimento. Porque se eu vou ter trabalho, não quero. Tá? Com relação ao entretenimento, né? A gente já tinha jogos antes, tinha bastante coisa de IA. Mas aqui, o Netflix, a gente tem muita coisa, desde a sugestão das capas, desde recomendações, até a internet se ajusta conforme... Ele se ajusta conforme a internet que a gente tem, a televisão, que é smart, enfim. A gente tem muita coisa. Porém, o que acontece? Mesmo a gente tendo a IA em vários dispositivos, nos ajudando dentro da nossa casa, entretenimento, em serviços, na área da saúde, até tem uma da saúde bem legal, que acho que foi ano passado, início desse ano, pela primeira vez um robô fez uma cirurgia sozinho, uma laparoscopia, tá? Que é considerado uma cirurgia complexa. Ele fez sozinho, foi um porquinho, ele tá bem, tá? Deu tudo certo, o porquinho tá bom. Bom, mas então, o robô antes fazia várias coisas, mas não conseguia fazer coisas que a gente fazia. Tá? Tentava e não ficava igual. Mas agora, consegue. Tá? Então, a gente tem robôs criando músicas, porque eles são alimentados com base de dados de músicas e conseguem entender os padrões e gerar até músicas novas, com os padrões das nossas bandas, dos nossos cantores, enfim. Né? E vai dar aquela sonoridade que parece que é a tal banda que tu conhecia. Conseguem fazer músicas, né? Essa aqui, aquela desse álbum, que essa moça ela grava, a letra tem até algum sentido, assim, eu achei ruim. Era bem sonora, assim, meu ouvido até eu curti, tá? A gente tem IA escrevendo roteiros de filmes. Está escrevendo roteiros de filme. Ele foi gravado, roteiro de filme. Pro meu gosto, eu achei ele, assim, um pouco... Meu gosto. Mais viajante, assim, tal. Mas tem pessoa que faz roteiro assim também. Então, achei que estava dentro do universo, tá? Então, eu não sou entendedora também, é meu gosto pessoal, eu sou crítica, né? Então, não posso nem falar a respeito. Esse outro aqui que é legal, são vários agentes, na verdade, personagens de jogos, como se tivessem vida cada um, e cada vez que tu interage, ele tem um desfecho diferente. Tá? Então, é a questão da novidade em jogos também está acontecendo isso, essas adaptações, entendeu? De ser diferente, né? Como se fosse em vida. Pinta, né? Esse aqui também gera várias pinturas, aí ela está pintando e bordando, literalmente. Bom, mas vamos lá. Como é que ela está transformando a comunicação? Em muitas coisas mesmo. Bom, o que a gente tem aqui na comunicação mais especificamente, tá? Com todos esses avanços, a gente consegue ter uma comunicação personalizada. Em conteúdo, a gente está vendo só interagindo com o chat. O conteúdo, ele está fazendo coisas que eu estou pedindo para ele fazer. Mas o que essa tecnologia permite? Coisas que eu sempre sonhei que a gente tivesse. Personalizar até em relação à idade. Comunicação com criança é diferente de comunicação para idosos. Tá? Se vocês notarem, a velocidade das propagandas não são mais para idosos, dependendo. Fica muito rápido. A comunicação é muito rápida, ela tem que ser diferente. Isso dá para fazer. A forma de falar, a linguagem. A gente tem várias pessoas que têm um nível baixo de alfabetização, né? Tu tem que usar um português mais simples, um vocabulário mais básico para as pessoas entenderem. Dá para fazer. Agora tem como pedir para ele. Inclusive, os alunos já aprenderam isso.
Programação eles aprenderam. Professora, eu posso usar o chat? Não. Não, professora, mas olha só, ele gerou o programa. Daí ele mostrou o programa para mim. Botou o exercício que eu pedi para ti fazer no chat. Ah, professora, eu queria ver se funcionava. O que tu achou? Tá bom? Eu olhei assim, isso aqui eu sabia que não era tu que fez, não ensinei isso aqui. Isso aqui eu não ensinei também. Aí ele foi lá e escreveu de novo, para iniciantes. Perfeito. Aí eu olhei para ele, vamos para a sala de aula, quem sabe faz ao vivo. Tá? Tirei esse laboratório. Perfeito, no nível de iniciantes. É só saber perguntar. Ele fez direitinho. Então, essa questão de tu conseguir direcionar para a pessoa, né? Propagandas direcionadas ao público-alvo, tu vai conhecer mais e vai conseguir também direcionar mais. Customização de dispositivos e interfaces. Imagina, a gente já tem isso, na verdade, acontecendo nos celulares, quando vocês fazem uma busca no Google, o Google de vocês é diferente mesmo, né? Porque ele faz as buscas, estou fazendo tanta busca na minha máquina, que quando tentar fazer, ele vai direcionar para as coisas que eu gosto. Já estou customizando, porque ele está identificando o meu usuário, né? Está fazendo a mesma coisa com vocês. Os nossos dispositivos estão ficando dessa forma, a cara da gente. Tanto que quando vocês perdem, fica aquela coisa, cadê meu celular? Né? Parece perder alguém da família. Já tem muita coisa que está ali dentro, né? Questão de automação, assim, tem várias coisas em automação que a IA viabiliza, né? Mas tem umas coisas que são bastante interessantes. Eu sempre gosto de olhar o lado bom da força. A gente recebe um monte de mensagens, né? O tempo inteiro. Tem coisas que são simples de resolver, né? Mas o tempo que tu gasta lendo um e-mail, e a gente podia estar fazendo outras coisas. Eu vejo a IA resolvendo coisas que, para nós, são maçantes, repetitivas, e ela pode fazer a gente fazer coisas onde realmente a nossa inteligência faz diferença. Sabe? Dar atenção para as pessoas. A nossa vida está tão corrida. Vamos dar atenção para as pessoas. Deixa a IA fazer um trabalho duro e árduo. Vamos fazer coisa mais legal, que nos divirta, que a gente interaja mais, né? Então, resposta automática a e-mails e a mensagens. O meu sonho, eu vou contar para a professora, é entrar nesse pré-32 e falar comigo. Eu falo isso para os alunos. Oi, Silvia, tudo bem? Eu chegar na sala de aula sem um dispositivo qualquer. O que tu quer que eu mostre para os alunos? A fala falando comigo. Aí, eu quero que tu mostre o conteúdo, tá? Ah, beleza. Aí o aluno sai da porta, tu já vai? A sala fala que tu já vai? O cara, só vou no banheiro. Ah, tá bom, eu te dar falta. Conversando com ele. É esse que eu sonho. Aí, de conversar, né? Ter um Jadis para chamar de meu, né? Mas talvez eu não chamasse ele de Jadis. Eu acho que eu ia chamar ele de Ada, sabe? Né? Mas uma coisa que tu tá fazendo coisas do tipo, que eu sonho, assim, com esse tipo de mensagem automática, né? Veio uma mensagem que saiu no dispositivo da escola, a gente tem um monte de aplicativo para visitar, vocês não se perdem com as senhas? É um monte de dispositivo. Aí tu entra, um aplicativo para isso, um aplicativo para aquilo, aí entra lá no grupo dos pais. Saiu uma nota de matemática, o meu mais velho. Aí eu vou ter que dar um aplicativo. O que eu gostaria? Lá na minha Ada, chegar, Ada, vem lá, quanto que o Vitor tirou em matemática? E me diz. Visita lá o app e me diz. Tanto. Onde é que ele errou? A prova está online? Faça análise para mim. Preciso contratar um professor? Tem que estudar mais? Faz uma análise aí para mim. Esse tipo de coisa que a gente faz conversando com as pessoas. A máquina pode nos ajudar. Esse é o meu sonho. Tá? Espero que um dia a gente consiga essas coisas. Bom, vamos lá. O que mais? Análise de texto e fala. Tá? Aí a gente tem várias aplicações, tem algumas que já estão acontecendo, obviamente. Identificação de padrões de satisfação e insatisfação. Análise de sentimentos, né? Lancei um produto. O pessoal está gostando? Não está gostando? Eu posso analisar as postagens e ver se aquilo é bom ou ruim. Posso também usar análise de texto para identificar postagens que não são, de fato, as fakes, né? Que às vezes as pessoas poluem as postagens com coisas que não são legais, né? Com objetivos diversos. Identificar conteúdo, às vezes as pessoas fazem postagens, estão tristes, estão entrando em alguma coisa, algum processo depressivo, talvez identificar e chamar alguém da família, algum amigo, alguma coisa, isso ajuda. Identificação de postagem, conteúdo inapropriado, pensando em segurança, o que os nossos filhos estão vendo, né? A gente receber alerta, saber do que está acontecendo, ou simplesmente nem deixar acessar. Mas, né?
Análise de imagens associada à fala também, aquilo que eu falei do reconhecimento facial, tá? Imagina numa audiência, tá lá analisando se a pessoa está falando a verdade ou não. Aí a máquina está dizendo embaixo, assim, um grau de certeza. Mentira, parece assim, aumentando, mentira, acho que, né? Se o juiz pode confiar ou não no que está falando. Sistemas de recomendação, isso a gente já tem bastante também, de produtos, de serviços, coisas que a gente precisa, isso tem bastante. E os assistentes conversacionais, né? Então, a gente tem um atendimento 24/7, por isso que eu disse para ter um Jaros ou uma Ada para chamar de minha. Às vezes a gente está querendo trabalhar, né? E tem alguém para te ajudar em qualquer momento, para fazer uma pesquisa. Faz a pesquisa enquanto tu está focado em fazer alguma coisa, tem um auxílio. Se a gente tivesse os atendimentos, né, a qualquer tempo, para qualquer situação que a gente tenha, o retorno para as empresas seria mais, o retorno para nós seria mais rápido e também para as empresas, né? As interfaces também de sistemas, o que vai acontecer? A gente está indo para um caminho de ter interfaces em linguagem natural. Esse negócio de a gente ter um monte de menus, vai ter um pouco ainda, mas não acredito que em tudo. O que for para o usuário final, principalmente o que não for, o menos, precisar ser menos técnico, sabe? Menos técnico para lidar com os sistemas. Vai conversar com ele. Eu noto já com os meus filhos, eles usam muito mais áudio do que eu. Eles falam com os dispositivos muito mais do que escrevem. Então, eles já estão inseridos nessa nova realidade. Já absorveram isso, né? A gente tem um pouco mais de dificuldade, talvez, porque nasceu está sentindo a evolução, eles já estão vivenciando isso. Sistemas de recuperação de informações, o chat pode ser acoplado nisso, tá? Facilitar ser a interface entre os teus dados, né? A interface dos teus dados, tu fala em linguagem natural, recupera. Assistência em diferentes áreas, tá? E geração de conteúdo personalizado, fazer curatoria de conteúdo e por aí vai. Bom, eu falei de algumas aplicações, tá? Como é que a gente se adapta a tudo isso? Atualizando e aprendendo a usar. Não tem outro jeito. Não dá para ficar de fora da onda da IA. Quem decidir ficar de fora da onda da IA, corre o risco de ficar de fora. Tem que correr atrás. Eu não sei usar. Tenta usar. Tá, mas como é que eu vou usar? Ele faz as coisas que eu fazia. Tem que agregar valor no que ele está fazendo. Ele não gera tudo. Absolutamente tudo pronto. Graças a Deus. Né? Tem coisas para a gente fazer. Mas o objetivo, o que eu quero dizer? É que ele gera, coloquem ele para fazer coisas em que a máquina é melhor. Coisas, tarefas repetitivas, que tem mais precisão. Coloca ele para fazer essas coisas, critica a saída e agrega valor. Direciona a forma como vocês estão interagindo com ele. Tu não consegue perceber uma saída do ruim de um chat, se tu não conhecer o assunto. Não consegue. Não tem como. E se a gente for por esse caminho, né, isso é uma coisa, agora eu vou fazer um parênteses, que é uma coisa que preocupa, quando as crianças usam isso sem conhecer. Isso é uma preocupação que eu tenho na área da educação. O meu filho mais velho teve dificuldade para aprender a ler e escrever. Eu fui ler a respeito. Aprender a ler e escrever é um processo cognitivo complexo que desenvolve o cérebro. Se as nossas crianças não fizerem a trajetória normal, não vão desenvolver o cérebro. Não é nem a facilidade de uso, é uma questão de necessária. Fazer um resumo, ele faz um resumo maravilhoso, mas ele tem que aprender a fazer o resumo para desenvolver o cérebro. Tem que estudar. Essa coisa de que eu não preciso fazer nada, precisa, isso, a gente não pode deixar esse tipo de mentalidade tomar conta. A gente tem que ser atuante nesse sentido e direcionar a tecnologia para o lado certo. Eu tenho uma preocupação muito grande quando eu vejo as crianças fazendo atalhos, elas não vão desenvolver o que precisam. E não pode aceitar toda a saída. O raciocínio, a crítica fazem parte da gente e a gente tem que continuar fazendo esse tipo de coisa. Isso está mais fácil. Vamos usar a facilidade. Coloca no que ele é fácil, direciona e agrega valor. Se o que ele faz é o que eu faço,
vão descobrir logo, logo, e vai ficar se fazendo sozinho. Eu tenho que agregar valor sempre. E a gente, somos pessoas, a gente pode fazer isso. Encontre uma forma de usar ele nas áreas que seja útil, que agregue valor. Cada um tem N aplicações. Se o que vocês estão fazendo agora, o chat está fazendo melhor, vê onde tu consegue agregar valor. Tem espaço para isso e bota ele para te ajudar. Esse é o objetivo. Bom, o que eu comecei a fazer aqui, ó, tá? Ele é uma ferramenta muito útil, mas não é um sistema de recuperação de informação, porque ele é um modelo, tá? A gente está usando com esse propósito. Só que ele gera de acordo com o que tu sugere, com a tua entrada. Ele vai gerar uma resposta. Ele não está buscando uma base. Entendem a diferença? Ele não está buscando, ele está gerando. Por isso que faz as alucinações. A gente dá sorte dele. Sorte não é sorte isso. Mas ele gera muita resposta certa, porque a base dele é gigante e ele achou estatisticamente aquilo muitas vezes. Por exemplo, se eu pedir para ele fazer um bolo de laranja, quantas receitas de bolo de laranja tem na internet? Zilhões. Nunca vai responder longe. Nunca. Agora, se eu pedir um bolo, vou botar os ingredientes bruxa, com jaca, sei lá, banana, pense em outra coisa bem rara, mistura tudo isso, vou pedir para ele, faz um bolo com isso. Vai vir. Se vai ficar bom, não sei. Mas ele vai fazer. Porque ele vai pegar todas as receitas, vai misturar e vai trazer para a gente fazer. É isso que ele faz quando vocês fazem uma pergunta. Tá? Ele está gerando as respostas. Ele não está consultando uma base. No futuro, provavelmente, a gente vai conseguir integrar. Ele é aquela ferramenta bruta agora. Tá? Para a gente aprender a usar e ver os recursos. Então, ele é muito útil, mas a gente tem que sempre criticar. E ele mesmo confessa que ele foi perguntar para ele se ele cometia erros. Ele confessa, eu cometo erros. Eu queria saber se ele é sincero. Eu cometo erros, nem sempre estou atualizado, né? Porque eu posso não entender a tua frase também. Ele fala, eu cometo erros. Isso é que bom. E eu gosto que ele é muito educado, né? Ele foi customizado para a gente, né? Uma educação, desculpe, continua. É muito bom interagir com ele. Bom, mas então, quando a gente vai interagir com ele, lembrem disso. Faz de forma direta, clara e dá contexto. Se tiver mais de uma possibilidade de coisas, dá contexto e detalhes se forem necessários. E analisa a saída. Não ficou bom? Refina. Bota mais informação para ele e vai observando. E ensinem, né, os nossos filhos, as nossas crianças da família a ter esse mesmo tipo de raciocínio crítico. Bom, vamos lá. Conversando com o chat agora, um pouquinho mais, eu fui perguntar para ele o que ele sabia a respeito da quantidade de mulheres. Fui perguntar para ele. Né? Tu acha que tem muita mulher na área da engenharia, na área de TI? O que tu acha? E ele, não. Ele tem esses dados lá, né? Ele disse, não tem. Aí ele começou a responder algumas coisas aqui, eu li, foi tudo muito coerente. Extremamente coerente. A falta de representatividade que a gente tem em vários setores, né? Aí depois eu perguntei ainda, na próxima. Acho que eu já pulei um ali. Que aqui ele fica falando os motivos, né? Por que a gente tem poucas mulheres. Aí ele fala várias coisas ali, né? Que tem a ver com a falta de representatividade, a gente não está em cargos maiores, a gente tem algumas exceções aqui, né? Enfim, tem algumas disparidades salariais. Na área, pelo menos na nossa acadêmica, isso acontece, mas tem outras que acontecem. Então, tem vários motivos. E como é que a gente faz, então? Tá? A gente tem que motivar mais mulheres. Nessa quarta-feira, eu fui visitar o Marista Ipanema. Aí tinha, de 100 alunos que iam se formar, 20 queriam tecnologia. Tá? E tinha das engenharias, estava com o Cláudio, não lembro o número dele, mas a gente pegou dos 100, 10, 30. Então, para nossas áreas aqui, isso significa 1/3 dos alunos queriam nossas áreas. E na minha turma, tinha 4 meninas. Quando eu vi as meninas, eu fiquei feliz da vida. Eu disse assim, meninas, eu adoro vocês, mas essas meninas aqui, eu gostaria muito que viessem fazer, né, cursar computação com a gente. E aí, qual o grande problema, né?
quando se eu não vivi isso, tem umas coisas que as meninas vivem agora que eu não vivi. Na minha época, 50% homem e 50% mulher. Né? A gente tinha problemas, sempre teve. Mas hoje é diferente, elas ficam mais intimidadas porque tem menos meninas e é muito importante o acolhimento. Então, o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que propor aplicações, tá? Motivar a participação das mulheres, né? E a gente precisa conversar mais também, né? A gente precisa ser um time mais forte, a gente precisa fazer isso. Propor aplicações, se preocupar com a ética e responsabilidade, não tem IA que funcione sem isso. A ética é extremamente importante e responsabilidade também. Tem várias implicações, né? Tem várias preocupações que vocês têm que compartilhar, de diferentes horas que eu nem vou entrar, do que a gente pode fazer com essa tecnologia. Por isso que a responsabilidade e a ética é extremamente importante. A gente tem que manter a tecnologia no eixo, certinho, lá vou dar força. E proteger as áreas essenciais do desenvolvimento, que é a vida humana. A gente não vai deixar nunca perder de vista isso. Tá? E a minha mensagem final para vocês é: vamos trazer mais mulheres para a tecnologia, sabe? A partir de nossos exemplos, onde a gente conseguiu chegar. Né? Como é que a gente motiva? Eu encontrei um exemplo para vocês, tá? Dessa situação. Tem uma amiga muito antiga, e ela foi minha aluna. Faz uns 2 anos que ela me falou uma frase. Ela tinha assim: tu sabe por que eu fui para a faculdade? Tu sabe por que eu virei professora? E eu disse: não, por tua causa. Assim, os exemplos, é isso que a gente tem que fazer, e divulgar os exemplos. Aí se você não sabia que tinha diferença, não, tu fazia um monte de coisa, eu queria fazer também. Tá? Então é isso, esse é o meu recado. Muito obrigada pela oportunidade. É isso. Bom, pessoal, muito obrigada, Silvia. Nesse momento, a gente vai ter um intervalo, pessoal, para o pessoal que está em casa, de 30 minutos, e para o pessoal que está aqui presencialmente, nós vamos ter um coffee, aguardando vocês aqui no hall de entrada, e além disso, um momento para vocês interagirem, networking, e conhecerem os nossos estandes das empresas parceiras do nosso workshop. Retornamos às 16h30 para um bate-papo de superação, dificuldade ou oportunidade.